Magnitsky não foi revogada. Vereador expõe acordo secreto. Lula-Trump. O que Brasil entregou? O que realmente aconteceu nos bastidores da retirada do ministro Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky? A resposta, revelada pelo vereador republicano Maurício Galante, é muito mais preocupante do que o governo brasileiro quer admitir. O primeiro brasileiro eleito para um cargo político nos Estados Unidos, representante de Arlington, no Texas, pelo Partido Republicano, acaba de expor uma negociação feita completamente a portas fechadas, cujos termos o povo brasileiro desconhece até agora. Galante foi contundente em sua entrevista ao programa Café com a Gazeta do Povo. A Lei Magnitsky não foi revogada. O que houve foi uma suspensão temporária da inclusão de Moraes na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, resultado de uma negociação diplomática obscura entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. E o mais grave, ninguém sabe ao certo o que o Brasil ofereceu em troca. A farsa da revogação. A narrativa oficial do governo Lula celebra a retirada de Alexandre de Moraes da lista de sancionados como uma vitória diplomática. O próprio presidente petista afirmou em discurso recente que essa foi a coisa mais importante de suas 3 reuniões com Trump, chegando a falar em defesa da soberania brasileira e da democracia brasileira. Mas os fatos contam uma história completamente diferente. Maurício Galante esclareceu um detalhe técnico fundamental que o governo brasileiro preferiu omitir. A Casa Branca publicou uma portaria em julho de 2025, detalhando as razões para a inclusão de Moraes na Lei Magnitsky. Essa portaria identificou o ministro como um violador de direitos humanos, por praticar detenções arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. No entanto, não houve um novo ato oficial indicando o encerramento das sanções. O nome simplesmente desapareceu da lista, sem explicações formais, sem documentação pública, sem transparência. Isso significa que o ato que classificou Moraes como violador de direitos humanos continua valendo. A sanção não foi revogada formalmente. Ela foi suspensa temporariamente, como moeda de troca em uma negociação que o povo brasileiro não conhece e não autorizou. Trata-se de um acordo feito nas sombras, típico dos piores momentos da diplomacia, quando interesses políticos se sobrepõem aos princípios democráticos. O preço do silêncio. O vereador republicano apontou as especulações mais graves sobre o que o Brasil teria oferecido aos Estados Unidos nessa negociação secreta. Entre as possibilidades estão ativos minerais estratégicos, informações sensíveis de Estado e concessões logísticas. Galante foi taxativo. Tudo o que foi negociado deveria ter passado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Não passou. O governo Lula decidiu sozinho, sem consultar o Congresso Nacional, sem ouvir o povo, sem prestar contas. A questão das terras raras emerge como o ponto central dessa negociação obscura. Galante lembrou que a China controla cerca de 90% do refino desses metais no mundo, enquanto o Brasil detém aproximadamente 20% das reservas globais. Terras raras são essenciais para a fabricação de semicondutores, baterias, equipamentos militares e tecnologias de ponta. São, nas palavras do próprio vereador, o ouro do nosso século. Os Estados Unidos têm urgência estratégica em diversificar suas fontes de terras raras para reduzir a dependência da China. Na nova Estratégia de Segurança Nacional publicada em dezembro de 2024, Washington deixou clara sua prioridade de estabilizar a América do Sul e Central, retirando a influência chinesa do hemisfério ocidental. O Brasil, com suas vastas reservas minerais, tornou-se peça-chave nesse tabuleiro geopolítico. A suspeita é alarmante. Teria o governo Lula entregue o acesso privilegiado aos nossos recursos minerais estratégicos, permitindo que empresas americanas explorassem terras raras brasileiras sem contrapartidas adequadas? Tudo isso para salvar a pele de Alexandre de Moraes? Teria negociado a soberania nacional
sobre nossos recursos naturais em troca de um favor político a um ministro acusado de violar direitos humanos? O papel dos irmãos Batista. Outro elemento explosivo dessa história envolve a atuação de Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, como intermediários extraoficiais entre Brasil e Estados Unidos. A família Batista fez uma doação milionária ao comitê de posse de Trump, e Joesley teve encontro pessoal com o presidente americano na Casa Branca para tratar de tarifas comerciais e da relação com o governo Lula. Segundo informações que circulam em Washington, Joesley Batista viajou a Caracas em novembro de 2024 e se reuniu com o ditador Nicolás Maduro, poucos dias depois de Trump telefonar ao chavista pedindo que abrisse caminho para uma transição de poder. Essa diplomacia paralela teria sido crucial para convencer a Casa Branca a reconsiderar as sanções contra Moraes, inserindo o Brasil como peça cooperativa na estratégia regional americana contra o regime venezuelano. Empresários privados exercendo funções diplomáticas em negociações que envolvem sanções internacionais e interesses de Estado. Isso não é diplomacia moderna, é privatização da política externa brasileira. É a transformação de questões nacionais em negócios privados, onde quem tem dinheiro e acesso determina os rumos do país. A farsa da dosimetria. A aprovação na Câmara do projeto de dosimetria das penas, que pode beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e os condenados pelos eventos de 8 de janeiro, foi citada pelo Departamento de Estado americano como sinal de melhora no ambiente político doméstico. Mas essa justificativa não passa de cortina de fumaça. Galante foi enfático ao ressaltar que Moraes não deixou de praticar atos contrários aos direitos humanos. Logo após a suspensão da Magnitsky, o ministro condenou Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, em mais uma demonstração de que seu padrão de conduta não mudou. O sistema judicial brasileiro continua operando com os mesmos vícios autoritários, as mesmas perseguições políticas, as mesmas violações de garantias fundamentais. Se a situação realmente tivesse melhorado, por que centenas de brasileiros continuam exilados nos Estados Unidos alegando perseguição política? Por que o judiciário americano mantém processos investigando as ações de Moraes contra empresas e cidadãos americanos fora de sua jurisdição? A resposta é simples: nada mudou de fato. O que mudou foi apenas a conveniência política do governo Trump, que precisava do Brasil para seus objetivos geopolíticos na América do Sul. Os interesses geopolíticos de Trump. Maurício Galante explicou com clareza os motivos estratégicos que levaram Trump a fazer concessões temporárias ao governo Lula. Os Estados Unidos têm 3 prioridades urgentes na América Latina: conter a influência da China, estabilizar a situação na Venezuela e combater o tráfico de drogas e o crime organizado transnacional. O Brasil é fundamental para todos esses objetivos. Como o segundo maior detentor de reservas de terras raras, pode oferecer alternativa à dependência chinesa. Como maior economia da América do Sul, tem influência sobre os países vizinhos. Como potência regional, pode ajudar ou atrapalhar os planos americanos para a Venezuela. Trump não retirou Moraes da lista por acreditar que o ministro deixou de ser um violador de direitos humanos. Fez isso porque precisava abrir um canal de negociação com Lula, aproximar o governo brasileiro da estratégia regional republicana e garantir acesso aos recursos estratégicos brasileiros. Foi uma decisão puramente pragmática, baseada em cálculos de poder, não em princípios democráticos ou respeito aos direitos humanos. O vereador republicano deixou claro que essa é vista como uma medida temporária dentro do Partido Republicano. A expectativa é que, durante esse período de negociação, haja uma normalização do sistema judicial brasileiro, permitindo que os exilados políticos retornem ao país sem riscos. Se essa normalização não ocorrer, as sanções podem voltar a qualquer momento. Moraes ainda será julgado no ZEUA. Um dos pontos mais importantes revelados por Galante é que as ações judiciais em curso contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos não sofreram nenhuma alteração. Essas ações não são governamentais, estão no judiciário americano
que investiga as ações do ministro brasileiro por perseguir empresas e indivíduos americanos fora de sua jurisdição. Segundo o vereador republicano, Moraes será julgado por um tribunal americano e, dada a quantidade de provas, a expectativa é de condenação. As sanções diplomáticas podem ter sido suspensas temporariamente, mas as consequências judiciais das violações cometidas pelo ministro continuam seu curso normal. Isso expõe outra mentira da narrativa oficial. Não houve vitória diplomática real. O que houve foi um acordo político temporário que não anula as acusações formais contra Moraes, nem as investigações em andamento. O ministro continua sendo considerado um violador de direitos humanos pela justiça americana, independentemente das conveniências diplomáticas momentâneas. A crítica ao governo brasileiro Maurício Galante não poupou críticas ao governo Lula pela forma como conduziu essa negociação. O Brasil não possui um plano estratégico para seus recursos minerais. Está entregando de mãos beijadas ativos fundamentais para o século XXI, sem consultar o povo, sem exigir contrapartidas adequadas, sem garantir transferência de tecnologia ou investimentos em refino e processamento dentro do território nacional. O país corre o risco de cair novamente na armadilha histórica de fornecedor de matéria-prima barata para as grandes potências. Durante séculos, o Brasil exportou pau-brasil, açúcar, ouro, café e minério de ferro, enquanto outros países agregaram valor, desenvolveram tecnologia e ficaram com a maior parte dos lucros. Agora, estamos prontos para repetir o mesmo erro com as terras raras, entregando recursos estratégicos em troca de favores políticos de curto prazo. A falta de transparência é ainda mais grave. Em uma democracia funcional, acordos internacionais que envolvem recursos estratégicos nacionais deveriam ser amplamente debatidos, passar pelo Congresso Nacional e ter aprovação popular. Nada disso aconteceu. O governo Lula negociou sozinho, em segredo, e agora apresenta o resultado como fait accompli. Os direitos humanos continuam sendo violados, enquanto o governo brasileiro comemora a suspensão temporária da Magnitsky. Os direitos humanos continuam sendo sistematicamente violados no país. Brasileiros continuam presos sem provas concretas. Processos continuam tramitando sem respeito ao devido processo legal. A liberdade de expressão continua sendo cerceada e o próprio Alexandre de Moraes continua tomando decisões autoritárias sem qualquer mudança de conduta. A condenação de Felipe Martins, ocorrida logo após a suspensão das sanções, é prova definitiva de que nada mudou estruturalmente. O sistema continua operando com os mesmos vícios, as mesmas arbitrariedades, as mesmas perseguições políticas. A diferença é que agora isso acontece com o selo de aprovação tácito do governo americano, que fechou os olhos para as violações em troca de vantagens geopolíticas. Os republicanos americanos, segundo Galante, aguardavam mudanças práticas no Brasil durante o período em que as sanções estiveram vigentes. Essas mudanças não aconteceram. O que houve foi um acordo político de bastidores que sacrificou princípios em nome de conveniências estratégicas. O futuro incerto. A situação permanece instável e potencialmente explosiva. A suspensão das sanções não significa perdão ou esquecimento. Moraes ainda enfrenta processos judiciais nos Estados Unidos. Os brasileiros exilados ainda não podem retornar ao país com segurança. O sistema judicial brasileiro ainda não se normalizou. E mais importante, os termos exatos do acordo entre Brasil e Estados Unidos continuam ocultos do povo. Se a expectativa americana de normalização democrática não se concretizar nos próximos meses, as sanções podem voltar com força redobrada. Trump e os republicanos deixaram claro que essa é uma medida temporária, condicionada a avanços concretos. Se o Brasil não entregar o que prometeu, seja em termos de cooperação regional, acesso a recursos minerais ou mudanças no sistema judicial, o acordo pode ruir rapidamente. O cenário ideal seria uma real democratização do sistema judicial brasileiro, com respeito efetivo ao devido processo legal. Fim das perseguições políticas, libertação dos presos sem provas concretas e garantia de liberdade de expressão. Mas nada indica que isso vá acontecer.
O governo Lula não tem interesse em confrontar o sistema que o mantém no poder. Moraes não vai abdicar voluntariamente de seus poderes discricionários. E o establishment político brasileiro está confortável com o status quo atual. Conclusão: o povo foi excluído. O grande escândalo dessa história não é apenas o que foi negociado, mas como foi negociado. Em uma democracia real, decisões que envolvem recursos estratégicos nacionais, soberania e acordos internacionais importantes deveriam ser transparentes, amplamente debatidas e aprovadas pelos representantes do povo. Nada disso aconteceu. O governo Lula negociou sozinho, em segredo, sem consultar o Congresso, sem informar a população, sem prestar contas. Acordou termos que continuam desconhecidos, fez concessões que ninguém autorizou. E agora apresenta o resultado como vitória diplomática, quando, na verdade, pode ter entregado ativos fundamentais do país em troca de um favor político a um ministro acusado de violar direitos humanos. Maurício Galante, como político republicano, com visão estratégica e compromisso com valores conservadores, teve a coragem de expor essa farsa. Revelou que a Lei Magnitsky não foi revogada, apenas suspensa temporariamente. Mostrou que Moraes continua sendo investigado pela justiça americana. Alertou sobre os perigos de negociar recursos estratégicos sem plano nacional. E denunciou a falta absoluta de transparência nesse processo. O povo brasileiro merece saber o que seu governo negociou em seu nome. Merece conhecer os termos completos do acordo com os Estados Unidos. Merece ter voz sobre o destino de seus recursos naturais estratégicos. Merece transparência, prestação de contas e respeito à democracia. Enquanto essas informações não vierem a público, enquanto o governo insistir em negociar a portas fechadas, enquanto acordos fundamentais forem feitos sem participação popular, o Brasil continuará sendo governado não pelo povo e para o povo, mas por uma elite política que trata o país como propriedade privada a ser negociada conforme conveniências momentâneas. A revelação de Galante é um alerta. A democracia brasileira está em perigo não apenas pelas violações de direitos humanos cometidas internamente, mas também pela forma como o país está sendo negociado internacionalmente, sem transparência, sem prestação de contas, sem respeito à vontade popular. É hora de o povo brasileiro exigir respostas, cobrar transparência e retomar o controle sobre o destino de sua própria nação. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.